Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Antônia Braz, sou gestora do Instituto AGC. O Instituto AGC completa 25 anos agora em junho. No mês de junho nós vamos fazer o Jubileu de Prata. Nós temos aqui curso desde o supletivo de ensino fundamental até o doutorado, né? Nós temos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado. Todos esses cursos nós temos na modalidade EAD, somos polo da Faconet, da Ember University, da UniCV e também da Fabranche. E é um prazer ter vocês aqui, para que a gente possa contribuir de alguma forma, principalmente com muitos alunos que já passaram por nós, ou que ainda são nossos alunos e que vão prestar concurso, outros vão prestar algum outro tipo de prova, ou às vezes os filhos vão prestar Enem, e esse é o nosso objetivo, de alguma forma, contribuir. O Instituto AGC está localizado na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, estamos quase na divisa do Mato Grosso do Sul, e eu também quero agradecer o professor Tiago, que aceitou esse convite tão prontamente de poder trabalhar um pouco a questão da redação, uma vez que nós vamos ter concurso aqui em Presidente Prudente, dia 19, e ter essa questão de saber essas respostas mais discursivas, de saber redigir bem um bom texto, uma boa redação, uma boa resposta, é muito importante. E eu quero apresentar o professor Tiago. O professor Tiago, ele possui formação bastante eclética, visto que ele reúne uma série de cursos, tanto de graduação como de pós-graduação. Ele também é formado tem especialização Lato Sensu, Escrito Sensu, que é o mestrado, possui também formação internacional pela English Center em Vancouver e em Toronto. Além disso, possui ainda formação em coach, em reiki, hipnose clínica, mesa radiônica sistêmica e terapia integrativa. Atualmente, ele é professor efetivo da rede pública do Estado, tem 2 cargos, e é professor também da UNOeste, nos cursos de graduação e pós-graduação. Bem-vindo, professor Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser muito grande para as pessoas que estão aqui assistindo e principalmente que vão fazer concurso neste domingo. Vamos lá, uma boa noite a todos, boa noite, Antônia. Vamos iniciar, então, a nossa comunicação, intitulada Aprenda a redigir respostas discursivas em concursos. Vamos lá. Antônia já fez a minha apresentação, e vamos seguir aqui para o roteiro. Então, eu sou o professor Tiago, a Antônia já realizou a apresentação, e é o momento também de realizar alguns agradecimentos. Agradeço primeiramente a Antônia e ao Instituto AGC pelo convite a mim, né, realizado, para que, de alguma forma, nós pudéssemos realizar algumas contribuições no momento de vocês realizarem a redação de respostas discursivas, de respostas dissertativas, tudo bem? E agradeço também a todos que se dispuseram a estar presentes aqui neste momento, né? Em plena sexta-feira à noite, mas é o momento de fazermos escolhas. Sobre isso nós iremos tratar também. Então vamos lá. Em relação ao nosso roteiro, nós temos aqui alguns pontos importantes para que nós possamos aqui articular e percorrer nesta caminhada do dia de hoje. Então, temos aqui algumas dicas que são importantes, sobre as quais eu irei relatar e apresentar para vocês. Temos aqui respostas discursivas. O que são respostas discursivas? Respostas dissertativas. O que seria isso? Vamos também falar um pouquinho sobre os tipos de respostas discursivas. Será que há 1, 2 ou mais tipos de respostas discursivas? Vamos problematizar isso. Trouxe também para vocês exemplos de questões de concursos anteriores, para que nós possamos aí colocar um pouquinho a mão na massa e podermos aí ter a ideia de como nós podemos enxergar aquilo em que o enunciado do exercício está propondo para nós, né? De acordo com cada banca, por exemplo. E eu trouxe também sugestão de respostas para esses modelos de questões que nós vamos tratar. E também como que se dá a construção de um modelo
de resposta adequada para essas questões dissertativas. E também, para finalizar, eu trouxe aqui alguns cuidados importantes que nós devemos ter, principalmente ali no antes e no durante o momento do concurso. Vamos lá. Bom, dicas fundamentais. Eu trago para vocês 10 dicas fundamentais. É claro que há muitas outras informações, orientações que são importantes quando nós vamos realizar ali um concurso, seja ele um concurso para vestibular, seja ele um concurso, né, para nós obtermos uma estabilidade pública, né, nesse sentido. Vamos lá. Primeiro ponto importante, pessoal, ler o edital. Todo concurso, né, ele é fundamentado em um certame. Então, todo concurso apresenta um edital. O que é o edital? É, na realidade, um documento orientador desde a abertura desse concurso até as informações de você tomar posse, assumir, né, caso seja aprovado no concurso. Então, é importante que tenha plena informação, tenha pleno conhecimento, plena ciência de todas as informações contidas no edital, porque é ele que vai orientar o percorrer aí do concurso. Tudo bem? Então, é importante que se tenha o conhecimento das informações contidas no edital. Tudo bem? Vamos lá. Na sequência, verificar e organizar as referências. Todo concurso, né, ele tem o seu edital, e no seu edital estão contidas as referências que vão fundamentar a realização desse concurso. Então, suponhamos agora um concurso na área da educação. Temos a parte pedagógica e temos a parte específica. Então, em ambas as situações, nós temos as referências que regem, que fundamentam ambas as partes contidas no edital. Tudo bem? Eu vou falando para vocês, peço para que vocês mantenham, né, os microfones desligados, a não ser que, conforme eu vou passando os slides, eu vou dando a abertura para que vocês possam participar também. Nesse momento, vocês podem fazer a participação no chat, tudo bem? Coloquem lá suas dúvidas ou alguma consideração que vocês acharem, e a Antônia ela vai mediando aí essa nossa comunicação, tudo bem? Essa nossa conversa. Bem, verificado e organizadas as referências de estudo contidas no edital, nós temos aí o cronograma de estudos. O que seria isso, professor? Se você tem um edital geralmente ele é extenso, porque você vai prestar um concurso público. Portanto, é importante que você se organize, que você monte, crie um cronograma em que você verifique a data em que ele foi apresentado, né, lançado, até a data do concurso que você vai fazer. Então, nesse interim, né, nesse processo, é importante que você se organize e estabeleça um cronograma para que você dê conta de estudar o que está sendo proposto, né, o que está sendo exigido, requerido ali nesse edital, tanto da parte pedagógica como da parte específica também. Tudo bem? Bom, pessoal, fazer um concurso é fazer escolhas, né? Eu trabalhei numa escola. Em certo momento, a diretora falou assim: olha, Tiago, não se tem como ter tudo ao mesmo tempo. É importante fazer escolhas. A partir do momento que você faz determinadas escolhas, você está abrindo mão de outras, não é verdade? Então, a partir do momento que eu vou ali, né, fazer um concurso, prestar um concurso, seja ele qual for, eu tenho que me organizar, porque eu tenho um cronograma para cumprir. Então, é nesse momento em que eu vou colocar na balança o que é esse concurso para mim, né? Então, passar nesse concurso significa o quê? Obter a minha estabilidade?
Passar no concurso corresponde a adquirir a minha casa própria, ou melhorar de vida, viajar, adquirir ou trocar um automóvel, né? Qual é o objetivo da aprovação desse concurso público? Então, isso é importante. Então, eu tenho que fazer escolhas. Se eu quero verificar, né, se eu quero, na realidade, a aprovação nesse concurso, as escolhas precisam ser realizadas. Nesse sentido, o que eu oriento, o que eu, né, sugiro? Se, por exemplo, a aprovação no concurso é a sua estabilidade, o que é estabilidade para você? É uma casa própria? Coloca no seu quarto, no seu momento de estudo, ali no seu canto, no seu ambiente de estudo, fotos, imagens, né, na geladeira, onde você passa ali pela sua casa, principalmente no momento em que você está estudando ali, né? Coloca ali uma imagem, desenha, cria essa imagem, né? Coloca no seu pensamento que você, ao ser aprovado, você vai obter isso que você deseja. E isso é estabelecer metas, estabelecer objetivos, e é fazer escolhas. Por que escolhas? Porque você vai abrir mão, durante esse momento, de algumas atividades, né, de lazer, de reuniões familiares, churrascos, rolezinhos, não é? Mas para que você alcance, para que você diminua a distância entre você, né, e o seu objetivo, que é a aprovação no concurso. Então, você está estudando ali, você olha para as Maldivas, né, eu estarei ali após a aprovação do concurso. Então, isso intensifica o seu objetivo, né, para ser aprovado no concurso. Isso é importante. Ao realizar o seu estudo, é importante também que você produza mapas mentais. Como o edital ele é extenso, dificilmente você vai conseguir realizar, muitas vezes, a leitura de todas as obras contidas, né? Então, é importante que você, ao se deparar com as obras que você vai estudar, transforme o seu estudo em esquemas mentais. O que são os mapas mentais? Não há uma receita para produzi-los. Os mapas mentais nada mais são do que esquemas que vocês vão realizar, que vocês vão produzir, seja numa folha pautada, seja numa folha em branco, né, numa folha sulfite, mas que vocês vão sintetizar aquilo que vocês compreenderam daquela obra num esquema, né? E quando vocês estiverem próximos do concurso, vocês não vão precisar estudar todas as anotações ou resumos, né? Professor, eu posso fazer resumo também? Claro que pode, né? De uma forma mais simples, pode. Mas o que eu sugiro? Mapas mentais. Hoje o que está na moda é a produção de mapas mentais, porque é uma forma de você absorver, né, o conteúdo e assimilar essa produção de uma forma mais tranquila. É claro que para produzir mapas mentais você precisa, eu vou falar daqui a pouquinho, né, de prática, de leitura. Você não vai sentar e produzir ali um mapa mental da noite para o dia, ou ser proficiente, né, na produção de respostas discursivas, sem você realizar a prática desse processo. Então, tudo é importante que seja verificada a questão da prática, tá? Uma outra dica importante, pessoal, ficar atento às retificações do edital. Como assim, professor? Não entendi. Quando o edital é lançado, a gente pode ter a sorte, né? Nós podemos ter a sorte de não haver quaisquer mudanças ao longo, né, até a chegada do dia da prova, mas nós também podemos ter situações que vão sendo alteradas algumas cláusulas, né, algumas informações, alguns pontos do edital. Isso se chama retificação. Então, o edital, ele apresenta, quando há essas retificações, por exemplo, ele apresenta lá a retificação do edital, aí tem uma data que é posterior à publicação do edital. Então, é importante que nós estejamos antenados nessas retificações. Por que eu digo isso? Por exemplo, teve uma determinada prova lá atrás que exigia-se, vamos supor, uma videoaula com determinadas habilidades.
Ok? Houve a retificação do edital em relação a determinadas habilidades. Então, professores que fizeram a videoaula em cima do edital anterior, né, tiveram que produzir novamente as videoaulas, né, ou a videoaula no caso, em conformidade com essa retificação. Caso contrário, estariam ali eliminados do concurso. Tudo bem? Então, é importante que haja essa atenção às retificações do edital. Na sequência, verificar local de prova, né? Nós temos aí a premência de muitos concursos, né? Sejam municipais, sejam da rede estadual, né? No caso, por exemplo, da prova do mérito, por exemplo, entre outros concursos que estão por vir. É importante que vocês, ao realizarem lá atrás, né? Conforme eu já disse, o cronograma de estudos, a produção de mapas mentais, é importante que vocês também deixem lá informações relativas ao local de prova, né? Porque quando se aproxima da aplicação da prova do concurso, eles lançam ali, eles entram em contato, né? Cientizam o candidato sobre o local de prova. Então, é importante que vocês estejam atentos. Por quê? Para não chegar no dia, lá no local, não saber, por exemplo, qual que é a sala, não saber, por exemplo, qual que é a unidade onde será aplicada a prova. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, pelo menos com 2 ou 3 dias de antecedência, né? No mínimo, na véspera, tá? É importante. Não deixa nada para o dia, pessoal, tá? Falando em véspera, na véspera da aplicação do concurso, tem um dia relaxante. Não fique preocupado em estudar na véspera, uma vez que você já teve esse tempo, né, esse cronograma que você seguiu para realizar aí os seus estudos. Então, no dia anterior, deixa um dia para você dormir bem, assistir algo agradável, ter uma alimentação leve, correto? Não vão, por exemplo, a churrasquinhos, não vão necessariamente, de preferência, né, estejam em lugares mais tranquilos, sem barulhos, sem nada que vai, por exemplo, tirar ali a sua concentração, por exemplo. Tudo bem? Conferir o que pode e o que não pode. Como assim, professor? Não entendi. Lá no dia, você vai ter que levar alguns itens. Então, é importante que haja essa conferência. Como assim? Por exemplo, geralmente, determinados concursos exigem caneta de tubo transparente, tinta preta, tá? Tinta preta, eles são bastante categóricos. Há outros concursos que autorizam o candidato a levar lápis, né, preto, número 2, borracha, né, somente, né? Ou então caneta azul, de tinta azul ou de tinta preta. Então é importante, pessoal, ler o edital, conforme eu disse para vocês no início dessas dicas, porque lá consta toda e qualquer informação sobre o que pode e o que não pode no dia do concurso, né? Então, por exemplo, é importante que, se o concurso exige a caneta de tubo transparente azul ou preta, ou somente preta, leve ali 2 ou 3 canetas, porque pode ser que falhe a caneta, né? A garrafinha de água transparente, é água transparente, né? Garrafinha transparente. Não vão levar, por exemplo, o copinho térmico ou qualquer outro, né? Porque pode ser impedido de entrar. Tudo bem? Verifica, por exemplo, de não deixar nada nos bolsos, né? Principalmente aí fones de ouvido, né? Ou nem leva, né? Verifica o documento de identificação. Se ele vai ser, por exemplo, online, verifica se vai ter internet. Porque se não abrir ali o documento, né, seja carteira, CNH, no caso o RG, se ele não abrir, não tiver internet, você não tiver acesso ao aplicativo, porque print não vale do documento, tem que ser ali direto no aplicativo, tá? Leve ali como segurança o físico, né? Desliguem os celulares, desabilitem
os alarmes. Já aconteceu situações de candidatos serem eliminados por não seguir o que é pedido e é reiterado várias vezes. Tudo bem? E uma outra dica é fazer a prova sem pressa. Suponhamos que a prova tem ali 5 horas de duração. O candidato mal pode ali esperar chegar a hora de tempo de permanência mínimo de sala, né? Que geralmente, né? Pode ser que varie, né, de um concurso para o outro, mas geralmente é 50% do tempo total de prova. Então, suponhamos ali um concurso de 5 horas de duração, geralmente ali com 2 horas e meia, né? O candidato ele já tem autorização para poder sair, né, e retirar-se ali do local. Não, gente, é um momento único. Então, pensem que é um concurso, pensem que é uma viagem para Maldivas, pense que é a troca do seu automóvel, aquisição do seu lar, estabilidade. Então, não tenha pressa na hora de fazer a prova do concurso. Se você tem as 5 horas para fazer, utilize todo esse tempo para você realizar a prova, né? Porque ali estarão contidas questões objetivas e questões dissertativas, né? No caso, discursivas, sobre as quais nós vamos, né, falar já. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta até esse momento? Alguma consideração, Antônia? Tranquilo? Posso dar sequência? Pode dar sequência. Perfeito. Então vamos lá, que aqui nós estamos no X da questão, né? Questões dissertativas. Como elaborar a resposta perfeita para qualquer exame? É claro que temos bancas e bancas, né? Temos bancas que são muito exigentes, certo? E nós temos muitas vezes que, infelizmente ou não, né? Infelizmente nós não podemos colocar o que realmente pensamos sobre determinado ponto ali na questão. Nós temos que seguir uma orientação pedagógica, seguir uma fundamentação que está estipulada no edital. Então, nós temos que apresentar, de certo modo, o pensamento daqueles autores que estão ali indicados no edital. Tudo bem? Porque o que ocorre? Alguns candidatos acabam fugindo do foco e colocando muitas vezes o seu pensamento. E isso pode ser com que ele não obtenha, né, uma nota satisfatória na questão discursiva, tá? Vamos lá. Bom, o que são respostas discursivas? Respostas discursivas, diferentemente de respostas objetivas, são respostas que vão aferir o raciocínio, e também os mecanismos de coesão e coerência, assim como a argumentatividade do candidato na resposta. Então, é um momento em que o candidato ele vai mostrar de uma maneira, né, ou seja, de uma forma escrita, como que ele compreende, articula e desenvolve as suas ideias dentro daquilo que está sendo exigido. Cursos que estão exigindo essa modalidade. Vejam bem, muitos concursos hoje, alguns candidatos querem talvez, né, escapar desse tipo de concurso e se dirigirem apenas para concursos cujas respostas são objetivas, mas não. Há um aumento significativo de concursos que estão exigindo essa modalidade de resposta, né, de questões, no caso, discursivas. Vejam, as competências de falar e escrever bem, elas vão exigir algo de nós. Vão exigir o quê, professor? Vão exigir leitura, ou seja, vão exigir que você se fundamente. Falar e escrever bem não é um processo que você simplesmente tem ali facilmente da noite para o dia. Falar e escrever bem exige leitura, prática e proficiência. Se você não tiver leitura, se você não tiver fundamentação, você acaba não apresentando, não se expressando bem, tanto na fala como na escrita. E ser proficiente, tanto na fala como na escrita, exige muita leitura, né, do candidato.
O que eu vou trazer para vocês hoje não é simplesmente, não é necessariamente uma receita, porque se houvesse receita para isso, todos estariam aí aprovados em concursos, né? Em vestibulares ou quaisquer outros exames. Pois bem, eu trago para vocês algumas estratégias que vão auxiliar, que vão conduzi-los a caminhos possíveis de uma resposta adequada, de uma resposta mais próxima das exigências da banca, né? O que a banca, por exemplo, exige? Vamos lá. E quais são os formatos de provas? Nós temos 4 formatos de provas principais. Nós temos, por exemplo, a redação, que é, por exemplo, aquele texto que nós temos que produzir frente a um tema. Então, é fornecido para nós um tema sobre o qual nós temos que apresentar uma tese, que é um posicionamento favorável ou não, dentro de um tema polêmico, e defender essa tese por meio de argumentos, sustentar essa tese por meio de situações que vão fazer com que eu tenha que persuadir quem vai ler o meu texto, correto? Geralmente, esse formato de prova é exigido em Enem, é exigido em vestibulares, né? Entre outros concursos. Temos também questões discursivas ou dissertativas, sobre as quais nós vamos discorrer, porque esse é o nosso foco hoje. Nesse momento, eu só estou apresentando para vocês os formatos de provas, mas nós vamos nos ater e nós vamos nos focar em questões discursivas, correto? E essas questões discursivas, conforme eu já disse em outro momento anteriormente, estão sendo exigidas cada vez mais em concursos e vestibulares, tá? Temos também o estudo de caso, que também são aí requeridos em concursos, principalmente aí na área da saúde e também na área da educação, tá? Na área jurídica também, tá? E temos também o formato de prova técnica, aquelas provas em que o aluno, muitas vezes o candidato, ele tem que ali que produzir uma peça, né? No caso da esfera jurídica, certo? Mas vamos focar em questões discursivas, tudo bem? Vamos lá, então. Qual que seria, pessoal, a estrutura de uma questão discursiva? O que eu tenho que observar primeiro? Ela deve ser respondida de maneira clara, de maneira simples e de maneira objetiva. Nesse momento, menos é mais, tá? Não adianta, por exemplo, eu me utilizar de um vocabulário que, ao invés de enobrecer, enaltecer a minha resposta, vai estar fazendo com que eu fuja do tema, ou não seja claro com aquilo que eu queira, né, apresentar para a banca. Então, a resposta discursiva, ela deve ser respondida de maneira objetiva, né, a uma pergunta formulada pela banca. As perguntas, por sua vez, elas podem ser divididas em um ou mais itens, cada qual aí com a sua pontuação diferente. Por exemplo, suponhamos que um determinado concurso, ele apresente 2 questões dissertativas, né? 2 questões abertas, né? Discursivas, dissertativas. E cada uma dessas questões, ela é subdividida em 2 ou 3 itens, ou mais. E é preciso você articular a resposta desses itens em uma única resposta, certo? Ou então, uma única pergunta com um texto único. Também pode ser que aconteça isso. A pergunta, necessariamente, ela vai se referir a um tópico cujo conteúdo está contido no edital programático, né? No conteúdo programático do edital do concurso. Em outros termos, para elaborar a sua resposta, é fundamental que vocês conheçam o assunto. Então, ao se depararem com uma questão dissertativa, é importante que vocês se mantenham, né? Mantenham a calma, tá? Se mantenham atentos para o que pode ser pedido, tá? Para o que é pedido ali na questão. Então, não adianta ficar enchendo linguiça, não adianta ficar ali enrolando a banca,
né, sendo prolixo, sem chegar ali ao objetivo da questão, porque há critérios para serem seguidos na hora da correção da sua questão. Alguns editais, alguns concursos, né, eles apontam ali quais são os critérios exigidos, por exemplo, na questão dissertativa, né, ou na produção de uma videoaula e assim sucessivamente. Então, por essa razão, é importante que vocês tenham conhecimento do edital. Vamos lá. É importante, se vocês se depararem com uma questão que apresente 2 ou mais itens, né, vocês elaborarem uma resposta para cada um desses itens, ou seja, um parágrafo para cada um desses itens. Só tomando também o cuidado, porque é a questão do número de linhas. Geralmente, uma questão discursiva, ela vai variar entre 10 a 20 linhas, não mais do que isso, tá? Porque senão já foge um pouquinho da estrutura dessa questão dissertativa. Ela vai se aproximar, então, mais ali, né, de um estudo de caso ou de uma redação que exige-se ali em torno ali de 20, 25, no mais, né, no máximo ali de 30 linhas, dependendo do concurso vestibular. Ô, Tudo bem? Tiago, Pode falar. então, Claro, claro. Só para você tirar uma dúvida do pessoal, que é prudente que vai ter o concurso domingo, a redação é argumentativa. Para você dar uma explicada da diferença aí, fazendo favor. Claro, claro. Vamos lá. Então, suponhamos que seja a produção de um texto dissertativo ou argumentativo. É importante que você tenha conhecimento dos conteúdos, né, do edital, e que eu vou passar para vocês alguns modelos de questões, mas vamos supor que vocês tenham que produzir, elaborar um texto dissertativo. Então, vocês vão ter que realizar a leitura, né, dos textos motivadores, se for o caso, se for uma situação como essa, né, de redação. Então, vocês vão ter que realizar a leitura dos textos motivadores, nós chamamos de textos motivadores, que são aqueles textos que geralmente nos dão um fôlego para começar a escrever, né? Eles vão desengatilhar, por exemplo, mecanismos ali que vão fazer com que nós tenhamos uma inspiração para escrever. É importante, se for o caso, não copiar trechos desses textos motivadores e, caso tenha a necessidade de fazer um apontamento de alguma informação importante que contenha em algum desses textos motivadores, apontar entre aspas, porque senão, se você não aponta entre aspas, se você não chama ali o autor, dá como um texto, dá como linha não contada, tudo bem? Então, isso é importante. Então, vamos lá. Se houver a produção de um texto redacional, tem que verificar ali os requisitos, a quantidade de linhas, né? Um texto argumentativo, o que é argumentar? É você verificar qual que é a problemática, tem que verificar o que está pedindo. Eu trouxe um modelo para vocês de questão dessa natureza. O que está sendo pedido no enunciado da questão? Então, você tem que, por exemplo, articular elementos que tratam sobre os PCNs, sobre a BNCC, né? Então, você tem que trazer argumentos pautados no material, né? No caso, ou nos textos, no caso, vocês podem utilizar os textos motivadores e também toda a bibliografia que foi indicada no edital do concurso, tá bom? Agora, caso sejam questões discursivas, né, em que vocês tenham que produzir o seu texto, a sua resposta é um texto. Aí vocês têm que observar os itens contidos nas questões. Nós vamos avançar para os modelos que eu trouxe para que nós possamos discutir, e caso ainda houverem dúvidas sobre esses pontos, aí a gente retoma, tudo bem? Vamos lá. Quais são os passos para redigir uma resposta discursiva adequada? Primeiro, pessoal, obviamente, é fazer a leitura do enunciado e verificar quantos itens esse enunciado apresenta.
Então, por exemplo, vamos supor lá que tem uma determinada situação, né? Teve um concurso cuja banca foi a VUNESP, né? O último concurso da rede estadual, que teve lá, leia o texto abaixo para responder as questões 1 e 2. A questão 1 tinha, por exemplo, 2 itens que estavam relacionados com o texto. A questão 2 também apresentava 2 itens que também estava relacionado com o texto anterior. Tá? Então, é importante ler o enunciado, verificar os verbos. Tá? Grifem. Quando vocês vão realizar um concurso, grifem. Tá? Tenham aí esse hábito de grifarem, principalmente os enunciados da questão, porque vocês vão realizando a leitura e vão grifando, verificando o que o enunciado está pedindo para vocês. Então, é importante verificar quantos itens que há. Para tanto, após realizar a leitura do enunciado, compreender o que está sendo pedido. Então, elabore um texto. Então, vocês vão ter que produzir um texto. Analise, encontre, apresente os objetivos. Então, veja o que está sendo solicitado e veja se você compreendeu se é isso mesmo. Na sequência, produza um esquema de resposta. Como assim, professor? Lembram-se que vocês, ao estudarem, respeitando aquele cronograma de estudo, isso já ficam dicas para os próximos concursos. Vocês tinham que produzir mapas mentais? Aí, aqui, nesse caso, não dá tempo de vocês ficarem fazendo, né, perdendo muito tempo na questão, porque são tantas questões dissertativas, objetivas, e mais ali algumas questões de ordem dissertativa. Então, o que é importante? Produzir um esquema de resposta. Então, por exemplo, coloca apontamentos, palavras-chave, ou então expressões que vão auxiliar na elaboração dessa resposta. Na sequência, produza um rascunho, tá? Professor, qual que é a diferença do rascunho e do esquema de resposta? O esquema de resposta, depois que você realizou a leitura do enunciado e compreendeu o que é pedido, vocês vão perceber que vão gravitar muitas informações na sua mente. Para você se organizar e não perder nada dessas informações que vão surgindo, vocês vão produzindo ali o esquema de resposta. Depois que vocês produziram esse esquema de resposta, aí sim é o momento de vocês produzirem um rascunho. No momento em que vocês estão produzindo o rascunho, caso lembrem de alguma informação que vocês precisam retirar ou incluir, vocês vão incluindo no esqueminha de resposta, ok? Feito o rascunho, produziu o rascunho, não passe, corrija o rascunho, mas não passe ainda, não transcreva para a folha oficial. Por quê, professor? Vá para as questões objetivas, porque as questões objetivas, tanto pedagógicas como específicas, vão abordar os autores que foram exigidos ali no edital. E é claro que, no decorrer dessas questões, você pode nutrir a sua resposta com outras informações. Então, não passe ainda. Uma orientação que eu sugiro, né, que eu indico, é fazer primeiro a redação ou fazer as questões discursivas. E fazer isso que eu estou indicando. Esqueminha de resposta, produção do rascunho, corrija o rascunho. Como assim, professor, corrigir o rascunho? Vocês são os primeiros corretores dos textos de vocês antes de chegar até a banca. Então, é importante que nessa correção do rascunho já verifiquem questões de ordem ortográfica, né, em linhas gerais, relacionado às normas gramaticais. O professor está mudo. Antônia, deixa eu te Nossa, que perguntar. estranho. Agora, vocês estão me ouvindo agora?
Agora sim. Deu um cortezinho. Tiago, deixa eu só falar uma coisa para você. A nossa prova de domingo, eles querem a redação discursiva, tracinho argumentativa. Isso é o que você está falando aí para gente? Sim. Porque, Beleza. veja só, nós já vamos quando a gente chegar com a mão na massa, vocês vão ver. Discursiva argumentativa, o que é isso? Uhum. É a prova, na realidade, de você escrever. É a prova discursiva. Argumentativa é você argumentar, ou seja, trazer argumentos pautados nos autores, por exemplo, né, que foram exigidos lá no edital. Então, você não vai responder a questão dissertativa argumentativa com base em nada da sua cabeça, produzindo algo que você pensa. Você vai argumentar, ou seja, você vai trazer à tona o pensamento dos autores que estão ali envolvidos naquela questão. Em linhas gerais, vamos supor, eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo, uma redação de vestibular, seja para o Enem, seja para a FUVEST, seja para a VUNESP. Então, tem o tema lá, o trabalho invisível da mulher, tem o tema. Ok. A prova é dissertativa, ou seja, você vai ter que dissertar, escrever, organizar, articular e desenvolver as suas ideias em um texto. Ou seja, você vai ter que produzir um texto verbal, né, de ordem escrita. Só que como que você vai fazer isso? Primeiro você vai apresentar uma tese. O que é a tese? Eu estou falando no caso de uma redação vestibular, para ficar mais claro, para vocês entenderem a questão das questões discursivas também, tá? O que é a tese? É o seu posicionamento. Como que você enxerga isso, né? E você vai argumentar o seu posicionamento trazendo para os seus argumentos uma Tá dando fundamentação. interferência. Puta merda. Será que na questão de internet? Não, gente, porque aqui, pelo menos, alguém mais está sentindo interferência, gente? Não, pode seguir, Tiago. Certo. Franciele levantou a mão, ela tem alguma questão para fazer? Não? Então, seguindo aqui. Então, é importante que vocês tragam essa ideia da argumentatividade, ou seja, não falar o que vocês pensam, mas defender o que está sendo proposto na questão com base nos autores que estão contidos no edital do concurso. Correto? Mas para isso, o que é necessário? Leitura, prática de escrita, né? Eu penso que essa live não é necessariamente destinada para o concurso que segue agora. Não somente, claro, mas também para todo e qualquer concurso que vier, não é mesmo? Né? Porque vocês estarão aí diante de possíveis outros concursos que estarão para vir. Temos o concurso da prova do mérito, né, que mensalmente vai sendo realizado, né, este mês nós temos um no dia 26, e assim sucessivamente, outros concursos, tudo bem? Então, é claro que quem não se preparou, não estudou para o concurso agora do dia 19, vai fazer o que der, claro, né? Entretanto, vai estar preparado para os próximos que vierem, né? Com essas dicas, com essas orientações, porque muitas outras pessoas têm objetivos dessa aprovação. Então, percebam que a concorrência não é pequena, né? Ok, professor, depois que eu corrigi o rascunho e fui para as questões objetivas, o que eu vou fazer? Vou ler as questões objetivas, vou fazendo essas questões, né? Executando aí, realizando essas questões objetivas, e suponhamos que eu tenha aí o contato com elementos que estão ali relacionados com as minhas questões discursivas. Então, eu posso voltar lá no meu rascunho, porque eu não transcrevi ainda para a folha oficial, e fazer alguns apontamentos, tá?
Só que esse precisa ser um jogo rápido, gente, porque tem tempo para tudo, tá? Então, depois que eu verifiquei que não há mais nada para incluir ou retirar ali no meu rascunho, aí é o momento de eu transcrever para a folha oficial. E para isso eu tenho que ter muito cuidado para não rasurar. Por isso a importância de se fazer o rascunho, tá bom? Então, não posso rasurar, não posso, na realidade, ali, colocar qualquer informação que venha me identificar, né? Algum símbolo, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Porque senão corre-se o risco do candidato ser eliminado, tá? Tiago, temos 3 pessoas querendo fazer pergunta. A Vamos lá. Caroline pergunta, é necessário citar os autores, então, quando é discursiva e argumentativa? Sim, é importante, muito importante. Por que que é importante citar os autores? Porque é conhecimento de causa. Você vai trazer argumento de autoridade para a sua resposta. Então, vai mostrar para a banca que você estudou, fundamentou-se no material, na bibliografia que foi exigida no edital. Então, você traz argumento de causa, né, de autoridade para o seu texto. Perfeito, utiliza assim. Agora nós temos a Franciele, a Josilene e o Alfredo. Então, vamos lá. Primeiro, a Franciele. Pode perguntar. Abre o microfone e realize a pergunta. Bom, então vamos para a Josilene. Boa noite, Tiago. Meu nome é Boa Josilene. noite. Então, eu tenho uma dúvida no exemplo. Se caiu um tema sobre o IA na educação, que o IA hoje é um tema que está, né? Tá muito assim, falando muito. E no caso aqui, na referência, não fala nada sobre o IA. Eu tenho que citar alguma coisa, sendo que não fala nada sobre o IA? Veja bem, uma pergunta importante essa que você fez. Josilene, né? É isso. Sim. Então, veja bem, eles não vão cobrar, seja na redação, seja na resposta discursiva, algo que não esteja contido no edital. Se no edital, embora nós saibamos que a IA está ali bombando, né? Embora aconteça, nós saibamos dessa situação, não vai ser cobrado nada que não esteja em edital. Tá? Se não tem nada na bibliografia, nas referências lá sobre inteligência artificial, creio, né, com praticamente certeza que não será cobrada nada disso. E outra, para você falar sobre algo que esteja ali na questão discursiva, você vai estar pautado nos autores que foram, né, exigidos no edital. Tá? Dificilmente, eu creio que é nula a ideia de cobrar algo que não esteja, né, contida ali nos autores indicados no edital do concurso. E depois nós temos o Alfredo. Não sei se está claro para você? Josilene respondeu a sua pergunta? Sim, ótimo, obrigada. Não por isso. Cadê o Alfredo? Alfredo que tinha pedido para falar? Não, pensei que era a Josilene que tem o sobrenome Alfredo. Tudo bem, não tem problema não. Pessoal, nós vamos então seguir para os operadores argumentativos. O que é isso, professor? Lembram-se daquele momento que eu falei? Falar e escrever bem exige leitura, prática e proficiência. Muitas vezes, as pessoas não estão acostumadas a utilizar determinados operadores argumentativos no seu dia a dia, seja na oralidade, seja na escrita. O que são operadores argumentativos? São palavras ou expressões que são importantes para a coesão textual. O que é isso mesmo, professor? Coesão textual? Coesão textual corresponde ao mecanismo de relacionar as partes do texto. Sejam essas partes palavras, períodos ou os parágrafos. São, por exemplo, os elementos que vão conectar, os parafusinhos que vão conectar uma parte ou outra, tá? Ou seja, é um processo de ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem aí em um texto. Por que eles existem? Porque eles são responsáveis por articular as partes do texto
conferindo a elas a intenção desejada pelo autor. Se você apresenta uma informação lá no seu texto, você vai argumentar, mas você coloca uma informação e você quer dar uma ideia contrária ao que você colocou ali, você tem que apresentar determinadas palavras ou expressões que vai conferir essa intenção por você desejada. Então, vamos lá. Qual que é a função dos operadores? É estabelecer uma ligação entre as orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto, como já foi dito. Eles são fundamentais para a unidade textual. Se você tem um texto, né, por exemplo, vamos supor a produção de uma redação, ou até mesmo de uma questão dissertativa. Se você, no primeiro parágrafo, coloca uma ideia, no segundo parágrafo, uma outra ideia, no terceiro parágrafo, uma outra ideia, e você finaliza de uma forma diferente, o seu texto é uma colcha de retalhos. É importante que haja conexão entre cada uma dessas partes do texto, correto? Então, haja vista que é por meio desses operadores que as partes do texto vão se relacionar. Se houver coesão, consequentemente haverá coerência, que são priminhas, tá? A coesão estabelece essa conexão entre as partes do texto. Consequentemente, você tendo um texto bem entrelaçado, bem conexo, né, dando uma ideia de lógica, você vai ter a coerência. O que é a coerência, por sua vez? É a harmonia de sentido do texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas o senhor falou, professor, operadores argumentativos, traz para a gente alguns exemplos, né? Primeiro, se você quer reforçar um argumento para uma mesma conclusão, que palavrinha geralmente você usa? Inclusive. Você vai reforçar, incluindo um argumento para a sua ideia. Então, você vai tratar lá sobre, vamos supor, inteligência artificial. Vamos supor que esse seja um tema de uma questão para um próximo concurso, porque se não está na bibliografia desse, tá? Certamente não será cobrado. Mas vamos supor, você vai tratar sobre a IA, de repente você vai falar, inclusive nos dias de hoje, né? Ou seja, você vai trazer um reforço para o argumento que você apresentou anteriormente. Uma outra situação, somar argumentos para uma mesma conclusão. Você vai utilizar expressões como além disso, ademais, são expressões que muitas vezes não são utilizadas no dia a dia pelas pessoas. Por uma questão, talvez, de ambiente, de uma situação, talvez, de desconhecimento dessas palavras, do uso dessas palavras e expressões. Então, é importante que vocês passem a utilizar nos momentos em que elas são exigidas, principalmente na escrita, comecem a ler textos argumentativos para que vocês não tenham receitas, mas saibam como articular e desenvolver as ideias de vocês. Isso é importante também. Introduzir argumentos alternativos que levam a conclusões opostas ou alternativas. Por exemplo, vamos supor que você não é totalmente contra, mas também não é totalmente a favor. Você vai defender os dois lados da mesma moeda. Como que eu faço isso, Tiago? Você pode iniciar falando, por um lado, sabe-se que, por outro lado, sempre trazendo argumentos que vão sustentar esse posicionamento de vocês. Isso é redigir, isso é produzir um texto dissertativo. Por que dissertativo? Porque você vai dissertar, escrever. Argumentativo, você vai escrever sustentando o posicionamento por meio de argumentos, sustentando a sua ideia, defendendo a sua ideia por meio de argumentos, por meio de informações que vão persuadir, convencer quem vai estar corrigindo o seu texto. Isso é produzir um texto dissertativo, argumentativo. Tudo bem? Tiago, só um minutinho. Claro. Marlene, você não está conseguindo entender porque está falhando ou não ficou claro a explicação? E a Andréia pergunta se é preciso ter título e se o título deve estar e se deve escrever na terceira pessoa. Vamos lá. Veja só. Em relação ao título, temos que ficar bastante atentos. Se não houver a exigência do título, não coloque. Professor, se eu colocar, vai descontar ponto? Não. Tá?
Terceira pessoa. É importante que você apresente terceira pessoa, tá? Na sua redação. Tudo bem? Terceira pessoa, sim. Mais alguma questão? A Marlene não respondeu se ela. O que, que Tá. ela. Se ela Talvez seja um problema de conexão, né? Eu consegui agora, eu voltei. Obrigada. Ai, que Tava bom, doidinha Marlene, aqui. que bom. Mantenha-nos avisado, tá? Avisados Tá aí. ok, Tiago, pode deixar. Tamo junto. Vamos lá. Introduzir uma explicação. Geralmente as pessoas, eu nem coloquei aqui, mas não que esteja errado, é porque é muito clichê. Pois, porque, né? Da ideia aí de explicação. Vamos trocar e utilizar expressões que vão enobrecer um pouquinho mais o texto. Por exemplo, visto que, uma vez que, já que, elas substituem a palavra pois e porquê. Tudo bem? Professor, eu estou acostumado a utilizar pois e porquê. Tudo bem, não tem problema, não está errado. Mas a partir do momento que você se utiliza de expressões, isso são operadores argumentativos, né? Operadores argumentativos são conjunções e preposições ou locuções conjuntivas ou prepositivas. Tudo bem? Que vão, na realidade, estabelecer a conexão entre palavras, termos, né? E as orações de forma geral. Tudo bem? Contrapor argumentos de conclusão contrária. Então, é o famoso mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, né? Temos ali elementos que apresentam essa ideia, tá bom? Introduzir conclusão relacionada ao argumento anterior. É quando você vai finalizar um texto. Então, você pode dizer, diante disso, diante dos argumentos supramencionados, diante dos argumentos expostos, diante das informações apresentadas, portanto, sendo assim. Então, mudem um pouquinho, mas é claro, apresentando o conectivo adequado para cada situação que você deseje colocar. Tá bom? Vamos lá. O primeiro modelo que eu trago para vocês de questão discursiva é de um concurso que foi realizado na Prefeitura de Florianópolis. Vejam, o lembrete, ó. A resposta deve ter no mínimo 10 e no máximo 15 linhas. Atentem-se, pessoal, isso aqui é critério de correção. Se você extrapolar o limite do espaço destinado para a sua questão dissertativa, você perde pontuação. Veja só, transcrita com caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. Percebam que esse concurso, ele prevê e autoriza ambas as cores, ou azul ou preta. Há concursos que só preta. Professor, e se eu levar caneta azul? E se eu levar caneta rosa, vermelha? Eu vou fazer? Você vai fazer o concurso. Mas isso não quer dizer o que acontece. Quando vai passar na leitura ótica, para verificar, pode ser que as suas respostas não sejam registradas, porque o leitor vai estar, digamos, registrado para registrar ali as respostas que estiverem somente com determinada cor de tinta, por exemplo. Tudo bem? Vamos para a questão. Vejam só. A partir do excerto abaixo. O que é excerto, professor? É um fragmento de texto. Não é o texto necessariamente na sua totalidade, é um excerto, é um fragmento. Vejam que ele está entre aspas, tá? O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Vejam que se trata de um texto, né, do MEC. Vejam só. Agora, esse é o texto
sobre o qual deverá se debruçar e responder a questão. Vamos para o enunciado. Elabore um texto dissertativo que apresenta os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, perceba, vamos compreender o que este enunciado está nos propondo. Então, veja, elaborar. O que é elaborar? Produzir. Então, eu tenho que produzir a minha resposta. Minha resposta é um texto, ou seja, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Independente se se trata de uma redação, independente se se trata de uma questão discursiva dissertativa, tá? Uma questão aberta. Todo e qualquer texto, para ele estabelecer comunicação, ele tem que ter logicidade, tem que ter harmonia de sentido entre as partes que o compõem. Ou seja, ele precisa ter coerência. Então, ele é um texto, tá? Então, a resposta que vocês vão dar é um texto, tudo bem? Então, vejam que vocês vão ter que elaborar um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo mesmo? É um texto em que você vai ter que dissertar, organizar, articular e desenvolver as suas ideias, de acordo com o que está sendo pedido aqui. O que eu tenho que apresentar, professor? Os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E eu posso ter como base, né, esse texto, porque é a partir dele que eu vou apresentar esses objetivos. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida até então? Pergunta aqui, ó. Pula a linha entre o título e a redação? A Então, outra é, se exigir título, deve-se pular uma linha, é a mesma coisa, entre o título e o início do texto? ótimo. Caso exija título, não precisa pular. Tá? Eu vou colocar o meu título. Por que eu tenho que ter o cuidado, pessoal? Principalmente pela quantidade de linhas, né, na minha redação. Se eu tenho ali o hábito de escrever muito, se eu ficar pulando linha entre título e início de texto, vai faltar uma linha ali na quantidade, né? Ou seja, eu posso não desenvolver e articular todas as ideias que eu precise. Então, não pule linha. Tá? Coloque o título, no caso, se for o caso, centralizado, com letra maiúscula, tudo bem? E sem ponto final, tá? A não ser que se trate de uma pergunta, aí você coloque ali um ponto de interrogação, tá? Não se esqueçam, parágrafo, se tratar de uma redação, coloque parágrafo, tudo bem? E elabore o seu texto em torno aí de 25, no máximo 30 linhas. E não se esqueçam de não apresentar parágrafos muito longos, né? Gira em torno aí, vamos colocar uma introdução, né? Você vai apresentar o seu texto. Um desenvolvimento com 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento em que vocês vão desenvolver e articular os argumentos. E o parágrafo final, né, de conclusão. E isso se tratar de uma redação, tá bom? Lembrando-se... Pode falar. Prudente, a redação, eu vi aqui que são 20 linhas, e aqui está, como eu sei que eu tenho que colocar título? Será pedido de que maneira? Logo lá no lembrete, nas exigências. Dê um título à sua produção, dê um título ao seu texto, tá? Se não houver isso, se não houver essa exigência, no caso, então, vai ser, no caso, como é que se trata? Não vai ser exigido o título, tá? Se não tiver essa exigência. Posso colocar? Pode, tá? Não tem problema. Mas se não pedir, não coloque. Tudo bem? Considerando que se trata, por exemplo, tem que verificar a questão dessa redação, né? Por exemplo, porque é uma questão discursiva, ela vai girar sempre em torno de 10, 15 ou 20 linhas. Tudo bem? Então, tem que verificar o enunciado, o que ele está pedindo, tá? Aqui fala apresentar pelo menos 7 linhas, sem contar o título. Apresentar pelo menos 8 linhas autorais não copiadas da prova do texto de apoio. Então, vai ter um texto de apoio. Isso, então veja só. Então, é importante que se leia o edital por conta disso. Todo concurso vestibular, até mesmo o Enem, é uma das exigências da redação do Enem. Então, você tem que apresentar ali, no mínimo, entre 7 e 8, sem contar o título,
né? Por quê? Porque se você não apresentar um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um texto dissertativo argumentativo, ele segue uma estrutura. Ele tem que ter ali uma introdução, desenvolvimento, uma conclusão, porque senão você não atende à proposta, você foge da proposta de texto. É o que acontece, por exemplo, quando o aluno coloca uma receita de miojo, né, uma receita culinária, então ele não está atendendo a tipologia exigida no concurso, no exame. Tudo bem? Mais alguma? Vamos lá, então. Olha lá a possível resposta. Vamos lá. Vejam quantas linhas mais ou menos deram. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, é claro que a questão de linha, gente, vai variar muito em relação à caligrafia do candidato. Se ele tiver uma caligrafia, né, uma letra muito pequena, pode ser que ele consiga chegar a mais informações. Por outro lado, se ele apresentar uma caligrafia, uma letra muito extensa, muito grande, ele tem que, né, adequar a sua caligrafia de acordo com o espaço que ele tem destinado para fazer a resposta. Tá bom? Aqui no caso pediu no mínimo 10, no máximo 15. Vamos supor, é claro que aqui nós temos um texto digitado. Ele está dentro do que é pedido, ou seja, 11 linhas, ele é mais, né, ele apresenta maior número de linhas em relação ao mínimo, e são 10 linhas, temos 11, mas ele ainda está dentro do número máximo de linhas também, tá bom? Então, como que nós começaríamos uma resposta, se for no caso, uma resposta dissertativa, Baseando-se no excerto acima, que excerto acima? Este aqui, esse texto, tá? Baseando-se no excerto acima, a Política Nacional de Educação na perspectiva da educação inclusiva tem como objetivo principal garantir que todos os alunos, ou no caso, hoje, pessoal, eu oriento a trocar, a não colocar alunos, a colocar estudantes. Tudo bem? Então, optem por estudantes e não alunos. Independente de suas diferenças. Tenham acesso a uma educação de qualidade, aprendendo e participando juntos, sem discriminação. Essa política, qual política? Nacional de Educação, especial na perspectiva da educação inclusiva, é fundamentada nos direitos humanos e busca conjugar igualdade e diferença como valores indissociáveis. Além disso, veja só, além disso, lembram-se dos operadores argumentativos? Esse é o momento de utilizar quando eu desejo incluir alguma informação ainda dentro dessa resposta, tá? Dentro do parágrafo. Apresenta objetivos específicos, como quais? Promover a inclusão social e educacional, garantir a igualdade de oportunidades, combater a discriminação e o preconceito e oferecer suporte pedagógico adequado. Então, aqui nós temos o que exigiu a pergunta, tá? Que é elaborar um texto dissertativo que apresente os objetivos dessa Política Nacional de Educação Especial. Vejam, eu preciso concluir a minha resposta. Como que eu vou concluir? Nessa perspectiva, ou portanto, sendo assim, né, dessa forma. Então, perceba que eu posso utilizar outros operadores argumentativos para finalizar a minha resposta. Se se tratar de uma redação, eu posso apresentar como possibilidade, diante dos argumentos supracitados, ou diante dos argumentos supramencionados, diante do que foi posto, né, diante disso, sendo assim, portanto, não está incorreto, mas é muito comum, é clichê, tá? Então, comecem a trazer uma maior elaboração e no maior uso desses operadores argumentativos na hora de vocês produzirem textos. Como eu já disse, vocês só serão proficientes a partir do momento que realizarem a prática, uma prática frequente, né, uma prática constante, tá? Então, como finalizaria essa resposta? Nessa perspectiva,
A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva visa construir uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todos os estudantes tenham a oportunidade de aprender e de desenvolver plenamente, respeitando suas diferenças e promovendo a inclusão em todos os aspectos da vida. Tudo bem? Eu trouxe outro modelo, outra questão, né, outro modelo de questão de prova discursiva do último concurso da rede pública estadual, né, da VUNESP, inclusive a banca que vai aí ser responsável pelo concurso aí da Prefeitura de Prudente, né? Então, veja só. Até aqui alguma pergunta mais, Antônia? Alguém que queira se manifestar? Perguntar ou fazer alguma consideração? Não? Pergunta aqui, ó. Palavras para finalizar uma redação argumentativa. Conclui-se, portanto, dessa forma, em suma, se está certo. Eu não utilizaria muito em suma e conclui-se, porque se é o parágrafo da conclusão, você já está concluindo, então fica algo redundante. Então pode utilizar o portanto, embora seja muito comum, mas desse modo, dessa forma, diante disso, diante desses argumentos, diante dos argumentos mencionados, ok? Então, utilizem dessa maneira, eu sugiro que vocês vão obter uma nota muito melhor. Para iniciar, a Carol pergunta assim, se ela pode iniciar no segundo parágrafo, além disso, pode utilizar o além disso. O além disso, no segundo não. Por quê? Porque o segundo parágrafo, se for uma redação, você vai começar a apresentar os seus argumentos, se se tratar de uma redação. O além disso, ele é utilizado geralmente dentro do próprio parágrafo, como eu fiz aqui, ó. Tá? Dentro do próprio parágrafo, ele é utilizado. O segundo parágrafo, a gente pode colocar nesse sentido, né, por exemplo, vai depender muito do que você colocou na sua introdução, tá? Porque a partir daí você vai colocar os seus argumentos. O que são argumentos? São dados estatísticos, são pensamentos de autores que vocês vão trazer, que nós chamamos de argumento de autoridade, tá? Ou argumentos por meio de dados estatísticos, que pode conter nos textos motivadores, ou então em algum lugar que você tenha realizado a leitura, né? Institutos como IBGE, institutos, na realidade, que trazem uma segurança e trazem também uma autoridade em relação ao que você vai apontar. Mais alguma? Não. Tá. Então, vamos lá. Tem aqui mais uma, espera aí. Pode falar. A Fabiana pergunta, quanto ao título, você diz para escrever em letras maiúsculas? Não, a inicial. No caso, seria a inicial. Inicial maiúscula. Inicial. O restante, não. Só inicial. Tá? Só a primeira palavra. Só a primeira palavra. Ou, na realidade, a primeira letra da palavra. Tá? Se tratar de um artigo, vai ser a própria palavra. A, o, a, né? Os, as. Agora, se tratar de uma palavra, somente a primeira letra da palavra em maiúsculo. Tá? Então, vamos lá. Então, uma questão da VUNESP do último concurso, tá? Porque ano passado foi processo seletivo. Então, do concurso. Considere o texto a seguir para responder as questões de números 1 e 2. Então, nessa prova, nós tivemos 2 questões discursivas, com base nesse texto. Então, vejamos. Pedro é aluno do 5º ano do ensino fundamental em uma escola estadual. Ele vinha cultivando um pequeno canteiro, antes abandonado, no período livre da tarde. Com autorização da diretora. A motivação de Pedro se deu a partir de uma aula de ciências, na qual a professora Suzana contou às crianças sobre iniciativas de hortas comunitárias que melhoraram os hábitos alimentares de seus participantes. Todo dia, passava em seu canteiro para regar as plantas e apreciar o seu crescimento. Em uma tarde, Suzana viu Pedro sozinho e aborrecido perto da sua horta. Aproximou-se do menino e perguntou-lhe o que havia acontecido. Pedro narrou uma briga com alguns de seus colegas que o criticavam por ser muito ciumento com a horta. Segundo as outras crianças, Pedro se via como o dono do canteiro
e não deixava ninguém chegar perto. De birra, um dos meninos arrancou um dos pés de alface da horta. Suzana, ao mediar o conflito, descobriu que a bronca das outras crianças vinha de uma vontade e curiosidade de participar da atividade, no caso da horta. Suzana sugeriu a Pedro que convidasse seus colegas para cuidar da horta com ele. Nesse processo, Pedro exerceria um papel de monitor, auxiliando os demais com a experiência que havia adquirido. Os participantes, só por gentileza, verifiquem se o microfone não está aberto, tá? Para não dar interferência. Vejam só, enunciados da questão. Questão 1. Tendo como base a perspectiva da educação integral, apresentada no documento Currículo Paulista, responda. Então, percebam que essa questão 1, ela nos apresentou 2 itens. É como se fossem, na realidade são, né? São 2 itens, são 2 perguntas na mesma questão. Então, primeiro apontamento. Qual dimensão ou tipo de competência é mais marcadamente trabalhada por Suzana junto a seus alunos na mediação do conflito? Essa é uma questão que precisa ser respondida com base no texto que eu acabei de ler. Veja, avalie a mediação de Suzana a partir da perspectiva de formação integral. Perceba que aqui é uma afirmação, né, uma proposição, na verdade uma indicação do que você precisa fazer. Só que não é necessariamente uma pergunta, é um comando que você precisa fazer. Então, esse é um tipo de questão que pode aparecer em concursos, né? Lembrando-se que esta live não é necessariamente destinada somente a um ou outro concurso, né? Ela vai, de certa forma, auxiliar, né, no preparo, na redação de questões discursivas, tá bom? Vamos lá. Qual que seria a possível resposta? Vejam que nós temos 2 itens. Então, nós vamos falar sobre o primeiro e, na sequência, falar sobre o segundo. E esse apontamento, ele precisa ser articulado e desenvolvido na sua resposta, como forma de proficiência de você saber articular as suas ideias de uma forma coerente. Então, vejam, em relação ao primeiro item, qual que é o primeiro item da questão? Qual a dimensão ou tipo de competência é mais marcadamente trabalhada por Suzana, que é a professora, junto aos seus alunos na mediação do conflito que existiu, tá? A competência mais marcadamente trabalhada por Suzana é a competência socioemocional. Professor, o senhor retomou uma informação da pergunta. Façam isso, tá? A introdução do seu texto, a introdução da sua resposta, no caso de uma resposta dissertativa, é a retomada das informações ou do objetivo da questão. Isso mostra que você vai responder exatamente de uma forma clara e objetiva aquilo que está sendo perguntado. Veja lá, visto que é um articulador argumentativo que nos traz uma ideia de explicação. Lembram-se que nós vimos há pouco? Visto que, ao mediar o conflito, Suzana está ajudando Pedro e seus colegas a desenvolverem habilidades como empatia, cooperação, resolução de conflitos e também do trabalho em equipe. Dessa forma, veja que eu estou concluindo o pensamento, né? Ela incentiva Pedro a compartilhar a responsabilidade pela horta, promovendo um ambiente de colaboração e respeito mútuo. Essa questão exigiu que o candidato escrevesse o seu pensamento em relação a esses 2 itens num total de 10 linhas, no máximo, tá? Quanto ao segundo item, vejam, qual que é o segundo item? Avalie a mediação de Suzana a partir da perspectiva de formação integral. Então, quanto ao segundo item da questão, pode-se, olha lá, terceira pessoa, né? Pode-se afirmar que a mediação de Suzana é um exemplo claro de formação integral. Por quê? Porque visa o desenvolvimento
pleno dos estudantes, né? Vamos colocar estudantes no lugar de alunos, tá? Em todas as suas dimensões, quais sejam intelectual, física, emocional, social e cultural. Ao sugerir que Pedro convide seus colegas para cuidar da horta, Suzana está promovendo a aprendizagem colaborativa, que vai ao encontro dessa formação integral, por exemplo, tá? Então, citado aí como exemplo. Portanto, olha ali o articulador argumentativo de conclusão. A abordagem de Suzana exemplifica como a educação integral pode ser aplicada na prática. Percebam que se trata de um texto simples, tá? Não se trata de um texto em que houveram aí elucubrações, né? O que é isso, professor? Pensamentos desconexos ou palavras difíceis, correto? Então, veja que é um texto claro e objetivo e atendeu ao que os enunciados da questão, né, sendo A e B, os itens A e B da questão 1, propôs para nós. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, Antônia, em relação aos participantes? Não referente a isso daí. A Pode Emília perguntar. fala que leu o edital e o curso que fiz específico, nosso concurso, a letra pode ser cursiva ou bastão. Sim, sim. Na realidade, se eu escrevo bastão, na realidade eu me referi à letra maiúscula ou minúscula. Não me referi àquele momento da letra cursiva ou bastão. Porque se um aluno, né, se um candidato, ele está acostumado a escrever cursivamente, vulgo letra de mão, ele vai escrever letra de mão. Por outro lado, se ele escreve em letra bastão, ele vai escrever em letra bastão. A Emília fala assim, eu posso fazer letra caixa, ela fala caixa alta, né? Porque não escrevo cursiva, sofri um acidente, depois disso não escrevi mais. Por causa de não vejo problema. Se a forma que ela escreve, por exemplo, então ela deve estar se referindo assim, a escrever tudo bastão, mas com letra maiúscula. Uhum. É a forma como ela escreve, tá? Uhum. É a forma como ela escreve. Então, pedindo para você falar sobre a citação. Ah, ótimo, eu ia falar sobre isso mesmo, tá? A citação, o que é a citação? É você trazer para o seu texto uma ideia que não é sua. Entretanto, ela vai colaborar com a sua argumentação. Como que eu vou citar, professor? Então, vamos supor que tenha Libânio no edital, né? Ou Montauan, ou né, Bassique, né? E assim por diante, né? Ou qualquer outro autor que esteja ali. No caso, Freire, né? Paulo Freire. Como que eu vou citar? É importante que o operador argumentativo, utilizado principalmente para chamar a citação, quais são as possibilidades? Segundo, conforme, para, tá? Podem utilizar conforme ou segundo. Então, vamos supor, segundo Freire, principalmente se você tiver o conhecimento do ano da obra, do ano que você vai trazer a citação, porque isso é importante você observar na bibliografia. Então, vai ser cobrada questão, ou vão ser cobradas informações da bibliografia, então, daquele ano. Então, você traz a citação. Então, segundo Freire, entre aspas, o ano, e você apresenta, né? Você parafraseia. O que é parafrasear? É falar com as suas palavras a ideia do autor. A não ser que você tenha memorizado ou decorado o que ele falou ipsis literis, ou seja, tal qual ele disse. Aí você tem que trazer as aspas. Tudo bem? Então, a citação se apresenta dessa maneira. Tá? Então, você traz o autor para o seu texto. Segundo fulano, entre aspas, o ano, né, da sua ideia, que ele apresentou a ideia dentro da sua obra, conforme Ciclano, Beltrano e assim por diante. Tá bom? Mais alguma? Pode seguir. Pode. Vamos lá. Alguns cuidados para a gente finalizar. Prometo que eu termino antes da meia-noite, tá? Brincadeira. Vamos lá. O texto, que é a resposta de vocês, veja só. Lembram-se daquele momento em que vocês corrigem o rascunho? Tá? Antes de transcreverem para o texto oficial, para a folha oficial de respostas, ou até mesmo depois, mas é importante observar o seguinte: o seu texto,
ele está de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa? Então, pessoal, embora tenha havido o acordo ortográfico, os acentos não caíram totalmente 100%, não, tá? Palavras, existem, né, palavras que possuem o acento, e isso deve ser realizado, o acento das palavras que... Porque as pessoas estão tão acostumadas ali no WhatsApp ou em redes sociais a escreverem de uma forma abreviada, uma outra situação. Não abreviem nada no seu texto, tá bom? Seja na redação, seja na questão discursiva. Não apresentem abreviação. Escrevam, tá, por extenso, por completo, a palavra ou expressão que você deseja. Tudo bem? Atentem-se a questões de separação silábica. Atentem-se a questões relacionadas à ortografia, à concordância, verbo nominal, regência, né? Também, verbo nominal. Então, tudo isso é importante. Apresenta coesão e coerência, ou seja, antes de você passar o seu texto para a folha oficial de respostas, o seu texto, ele se apresenta com logicidade, ele apresenta anexo. Ele está escrito com letra legível, porque lembra-se que eu falei para vocês, se houver rasura, ou se houver alguma parte em que esteja ilegível, não é considerado como texto, tá? Não é lido, não é considerado nada, porque a banca, ela não tem ali, né, uma bola de cristal para saber o que o candidato escreveu, tudo bem? Então é importante que vocês caprichem na caligrafia na hora de transcreverem para a folha oficial. O rascunho, fiquem em paz. Pode abreviar, né? Mas, assim, só tomar cuidado não passar essa abreviação para a folha oficial, porque o rascunho é uma forma de você organizar as suas ideias, as informações que você quer colocar antes de transcrever o seu texto para a folha oficial. O rascunho não é considerado para correção. Então, tudo bem. Mas, mesmo assim, é importante que vocês se atentem, tá, a essas questões. Então, escrever com letra legível, tá bom? O seu texto, ele se apresenta dentro do espaço determinado na folha oficial? Pessoal, se tratar de uma redação, não se esqueçam, até mesmo que a gente aprende lá na educação infantil, no ensino fundamental ciclo 1, coloca um dedinho, tá? Para iniciar o parágrafo, se tratar de uma redação. Se não se tratar de uma redação, se tratar de uma questão discursiva, não tem problema, não há exigência para parágrafo, pode fazer ali, tá? Iniciando a linha. Por quê? Não há exigência para parágrafo. Caso o candidato queira colocar, tudo bem, mas caso contrário, não há essa necessidade do parágrafo na questão discursiva, porque já há um número limitado de linhas. E se você perder muito espaço, você fica fadado ali a restringir as suas ideias em poucas palavras e não colocar, talvez, todas as informações que você desejaria, tá bom? Mas, de qualquer forma, verifiquem se o texto de vocês vai se encontrar dentro do espaço determinado na folha oficial. E também se os itens que você colocou, ou se, no caso, se tratar de uma redação, se você apresentou os argumentos ou discorreu sobre o tema que foi exigido, se respondeu a tudo que foi, né, apontado no enunciado das questões dissertativas que vocês estão respondendo, ou do tema proposto para a sua redação. Tá bom? Então, aqui estão algumas referências utilizadas, tá bom? E eu termino, desculpe, a minha comunicação com gratidão, e gostaria que rapidamente vocês apontassem, aí escrevessem no chat, tá? Uma palavra ou uma expressão avaliando essa nossa live, tá bom? O que ficou para vocês dessa live, tá? Uma palavra, uma expressão... A Sandra ainda pede uma explicação aqui da citação. Tá, então, como eu disse, a citação, você vai chamar o autor. Só que você não vai trazer uma citação para o seu texto se você não tiver conhecimento do que o autor coloca. Então, vamos supor, o Freire trata sobre a autonomia do estudante. Então, se o tema da sua resposta ou da sua redação, a citação, ela não vai ser trazida para o seu texto de uma forma desconexa. Ela tem que estar relacionada com o que você está escrevendo, tá? Seja na resposta dissertativa, seja, no caso, no seu texto, na sua redação. Então, ela tem que estar relacionada.
A citação é você trazer, por exemplo, segundo Freire, entre aspas, entre parênteses, desculpa, entre parênteses, o ano que ele vai citar. Então, por exemplo, é importante que haja autonomia para o estudante na hora do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, você está trazendo a citação de Freire. Então, você vai articular, você vai argumentar dentro da citação que você está trazendo. O que é uma citação, conforme eu já apontei? É você trazer a ideia que não é sua, mas que vai colaborar com o pensamento que você está apontando, que você está colocando, seja na sua resposta dissertativa, seja na sua redação. Ficou claro agora? Acredito que sim. Olha, Porque não tem como você trazer uma citação se você não tiver conhecimento de causa, né? Sim. Olha, várias pessoas estão te agradecendo, falando que a aula foi muito boa, que amou a aula, gratidão, muito esclarecedor, didático, Obrigado. gratidão, muito sim, obrigado, gratidão. Perfeito. E a Sandra falou que agora ficou claro para ela. Né? Ai, que bom, Outros Sandra. falando que foi muito bom. Bom, eu quero agradecer também, né, o professor Tiago, que se dispôs aí na correria dele a colaborar com a gente, para a gente oferecer algo para os nossos munícipes aqui, que vão fazer o concurso, e também outros tem concursos. alunos que foram meus alunos na faculdade, hein? Que legal. Então, a gente quer agradecer a todos vocês e agradecer ao professor Tiago, e eu quero desejar para vocês que vão fazer o concurso domingo, um excelente concurso, fiquem calmos, confie. Se tiver em dúvida de alguma questão, pula a questão, não fica perdendo tempo ali, vai para outra, depois volta, descanse bem, beba bastante água e tenha um ótimo concurso maravilhoso. E se deu branco, respira fundo, que vai dar tudo certo. É isso aí. Então, faço minhas as palavras da Antônia, tá? Gratidão pela presença de todos e, mais uma vez, gratidão, Antônia, ao convite, tá? Que a mim foi feito. E não se esqueçam das dicas, tá, gente? Leva a garrafinha de água, de preferência transparente, e tudo que vocês forem comer, levem pacotinhos transparentes também, que estão sendo uma exigência dos últimos concursos. É isso aí. Bom concurso a todos. Seja este da prefeitura, né, municipal aqui, de Prudente, sejam outros que estarão por vir. Vai dar tudo certo. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tiago. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Antônia. Tchau, Tiago. Tchau, tchau. Gratidão.